E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre frações. Frações, pessoal, nada mais são do que a representação de uma divisão entre dois números. Nesse primeiro momento, vamos tratar das frações como divisão entre dois inteiros, ok? Então, nós temos aqui um inteiro A, que eu chamo de numerador, e um inteiro B, que eu chamo de denominador. Então, o termo de cima sempre recebe esse nome, numerador, e o termo de baixo é sempre o denominador. O que acontece é que até aqui a gente tem trabalhado com números inteiros, e com as frações a gente é capaz de explorar um novo tipo de número. Aqui temos o exemplo da fração 5 sobre 2, que quando fizermos a divisão, isso nos dá 2,5, que é um número maior do que 2 e menor do que 3. Esse número não existe no conjunto dos inteiros. Isso nos dá todo um novo conjunto. Esse novo conjunto vai ser chamado de conjunto dos números racionais, ok? Representado por esse símbolo Q. E a relação desse símbolo com os conjuntos que nós temos estudado até agora é essa. Aqui nós temos os naturais, 0, 1, 2, 3, então nós temos os inteiros positivos e o zero. Em volta dos naturais nós temos os inteiros, que além de contar com os números naturais, também conta com os inteiros negativos. E agora nós somos apresentados a um novo tipo de número, as frações, que vão gerar decimais exatos ou dízimas periódicas. Nessa aula nós vamos nos concentrar nas frações, mas em breve vamos estudar a representação decimal delas, ok? Tanto na forma de decimal exato quanto na forma de dízima. Então, classificando as frações, temos duas grandes classificações. A primeira delas é entre própria e imprópria. A fração própria é toda aquela em que o numerador é menor, estritamente menor que o denominador. Então, aqui como exemplos, 2/5, 8/9, 3/6, menos 1/8 e assim sucessivamente. Por outro lado, as impróprias é tudo aquilo que não é próprio, portanto, o numerador vai ser maior ou igual ao denominador, tá certo? Então, aqui nós temos 5/6, 9/8, 6/3, menos 1, menos 8 sobre 1 e assim sucessivamente. Dentro das frações impróprias, estas últimas duas aqui particularmente nos dão uma classificação que é a de aparentes. Por que elas são frações aparentes? Porque se nós dividirmos o numerador pelo denominador, o nosso resultado será um número inteiro. Então, 6 sobre 3 é igual a 2 e menos 8 sobre 1 é igual a menos 8. Então, todas as frações em que o numerador é um múltiplo do denominador são chamadas frações aparentes, ok? Elas são impróprias porque o numerador é maior ou igual ao denominador, mas pelo fato da divisão se tornar um número inteiro, elas são chamadas de aparentes. A segunda grande classificação é entre ordinárias e decimais. Decimais são as frações em que os denominadores são potências de 10. As ordinárias são todas as frações que não são decimais, ok? Então, reparem que para ser decimal, o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, etc. E o numerador não importa, tá certo? O que importa é o denominador somente. Da mesma forma, para classificar em fração ordinária, basta que o denominador não seja a potência de 10. Professor, mas aqui eu tenho 3 sobre 40, e o 40 é múltiplo de 10. Ele não deveria ser decimal? E a resposta é não, porque o 40 não é potência de 10, ele é múltiplo de 10, ok? A diferença é que potência de 10 é um número da forma 10 elevado a n, enquanto que o múltiplo de 10 ele é simplesmente um número vezes uma potência de 10. Então, o fato de ter esse 4 aqui, 4 vezes 10, torna essa fração uma fração ordinária. Uma coisa interessante é que uma fração ordinária pode se tornar uma fração decimal.
Mas como, professor? Vamos pegar o exemplo aqui do 2/5 e do 4/10. 2/5 é uma fração ordinária, 4/10 é uma fração decimal. E o que é interessante é que 2/5 e 4/10 são iguais. Então, elas representam o mesmo número decimal, que é o número 0,4. Se eu pegar 2 e dividir por 5, vai dar 0,4. Se eu pegar 4 e dividir por 10, também vai dar 0,4. Então, essas frações são iguais, representam o mesmo número, e por elas serem iguais, eu dou o nome para elas de frações equivalentes, tá certo? E reparem que uma é ordinária e a outra é decimal. Elas são frações equivalentes porque representam a mesma quantidade. Essa ideia de frações equivalentes vai nortear boa parte do nosso estudo sobre frações, inclusive a comparação e a soma e subtração de frações. Bom, temos ainda as frações redutíveis e irredutíveis. Aproveitando os exemplos anteriores, uma fração redutível é aquela que pode ser simplificada, e uma fração irredutível não pode ser simplificada. Mas, afinal de contas, o que é simplificar a fração? Simplificar é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Todas as vezes que nós simplificamos uma fração, nós achamos como resultado uma fração equivalente à fração simplificada. Por exemplo, tanto o 4 quanto o 10 podem ser divididos por 2, resultando na fração irredutível 2/5, tá certo? Então, para que uma fração seja irredutível, o MDC entre o numerador e o denominador deve ser 1. Ou seja, MDC entre N e D igual a 1. O numerador e o denominador não podem apresentar fatores comuns. 4 e 10 têm o fator comum 2. 2 é um divisor comum de 4 e de 10. O único divisor comum entre 2 e 5 é 1. E aí vocês vão lembrar que se o MDC entre dois números é igual a 1, nós chamamos esses números de primos entre si. Então, uma fração irredutível é uma fração formada por numerador e denominador primos entre si. Vamos resolver um exercício para trabalhar um pouquinho com os nossos conceitos de fração. Que número devemos somar ao numerador e ao denominador da fração 3/7 para obter uma fração equivalente a 18 sobre 22, ou 18/22avos? Gente, é muito tentador fazer aqui uma solução por tentativa e erro. Se eu somar 1, se eu somar 2, o que acontece? Mas não é nada prático. Então, para a gente resolver esse tipo de exercício de maneira prática, vamos fazer o seguinte. Se eu tenho que somar o mesmo número no numerador e no denominador, eu vou chamar esse número de x. E aí o meu novo numerador será 3 mais x. O meu novo denominador será 7 mais x. Afinal, eu estou somando um número desconhecido, tanto no numerador quanto no denominador. E o que tem isso de mais? Bom, somando esse número desconhecido, eu tenho que obter uma fração equivalente a 18 sobre 22. Então, eu vou igualar esta minha fração a 18 sobre 22, certo? Bom, aqui o método de resolução é a multiplicação cruzada. Vai ficar da seguinte forma: 22 vezes 3 igual a 66, 22 vezes x, 22x. 18 vezes 7, 126, 18 vezes x, 18x. Agora é uma equaçãozinha do primeiro grau. Vou colocar tudo que é x de um lado, tudo que é número do outro. Minha equação vai ficar desta forma. Então, 18 passou diminuindo, 66 também. Então, nós temos aqui 22 menos 18, 4. 12 menos 66 nos dá 60. 4x igual a 60, significa que o x é igual a 60 sobre 4, significa que o nosso número é 15. E aí, se quisermos conferir a resposta, basta substituir x igual a 15 na minha fração. Então, 3 mais 15 é 18, 7 mais 15, 22, está certinho.
Vamos agora à comparação de frações. Primeiro caso, quando a gente quer comparar uma fração, é quando os denominadores são iguais. Se o número de baixo for igual, a maior fração vai ser a que tiver o maior numerador, porque afinal elas foram divididas em partes iguais. Então, quanto mais partes eu tiver, maior será o meu número. Então, colocando esses números em ordem crescente, nós temos o menor deles é menos 12 sobre 5. O do meio é o nosso 7 sobre 5 e o maior de todos é o 10 sobre 5. Segundo caso, se os numeradores forem iguais, então eu tenho que comparar os denominadores. E aí a lógica se inverte. Quanto menor o denominador, maior será a minha fração. Isso porque o denominador indica a quantidade de partes em que eu dividi a minha fração, o meu número. Então, o 8 foi dividido em 17 partes, o 8 foi dividido em 3 partes, o 8 foi dividido em 5 partes. Qual vai ser a maior parte? Certamente a parte em que o 8 foi dividido em 3. Então, novamente, colocando essas frações em ordem crescente, nós temos a menor de todas, 8 sobre 17, a intermediária, 8 sobre 5, e a maior de todas, 8 sobre 3, tá certo? Então, revisando, denominadores iguais, maior fração tem o maior denominador. Numeradores iguais, a maior fração tem o menor denominador. E o terceiro caso, quando tanto o numerador quanto o denominador é diferente. Vamos usar aquela ideia de fração equivalente que vimos agora há pouco. Vamos supor que a gente queira comparar essas frações, 3/4 e 4/6. O que eu preciso fazer? Pessoal, eu não posso comparar essas frações de maneira imediata, porque o 3 foi dividido em 4 partes e o 4 foi dividido em 6 partes. Essas partes têm tamanhos diferentes, observem. Aqui a unidade foi dividida em 4 partes e eu tomei 3. Essa é a representação gráfica da fração 3/4. Aqui a mesma unidade foi dividida em 6 partes iguais e eu tomei 4 delas, é a representação gráfica de 4/6. É nítido que o tamanho da parte de cima é diferente do tamanho da parte de baixo, então não posso comparar essas frações. Seria interessante se eu conseguisse dividir essa unidade em pedaços de mesmo tamanho. Então, eu preciso de um denominador comum. Por que o denominador? Porque é exatamente esse denominador que me indica a quantidade de partes em que eu dividi a minha unidade. Então, se eu preciso de um denominador comum, eu preciso de um múltiplo comum entre o 4 e o 6, tá certo? Eu vou usar aqui o 12. E aqui uma fração equivalente a 3/4 é 9/12. E uma fração equivalente a 4/6 é 8/12. Mas, professor, como você encontrou essas frações equivalentes? Por que é o 12? Não poderia ser outro número? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Não se concentrem agora em como eu achei esses números. Se concentrem em perceber que eu não posso comparar as frações desta forma, e agora que elas foram divididas de maneira que a gente tenha o mesmo denominador, agora eu posso compará-los. Reparem que, se eu igualo os denominadores, eu caio na situação anterior, no primeiro caso. Basta comparar os numeradores, tá certo? Então é absolutamente necessário que nós tenhamos denominadores iguais. Agora sim, como nós vamos obter esses denominadores iguais? Bom, se a gente quer denominadores iguais, eu preciso de um múltiplo comum entre o 4 e o 6. Então, se eu preciso de um múltiplo comum, eu vou usar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Professor, eu poderia usar outro múltiplo comum que não o MMC? Poderia, mas o outro múltiplo comum seria maior do que o MMC.
Então isso te daria um cálculo maior também. É sempre bom trabalhar com números menores, com os menores números possíveis. Por isso que a gente usa o MMC, tá certo? Bom, então determinando o MMC entre 4 e 6, pode usar o método que você quiser, que já foi estudado. A gente vai chegar à conclusão de que o MMC entre 4 e 6 é 12. Então 12 é o meu denominador comum. Agora, o segundo passo é determinar o novo numerador. Para determinar o novo numerador, nós vamos seguir esses dois subpassos aqui. Bom, o primeiro deles é dividir o MMC encontrado pelo denominador antigo. Bom, o MMC encontrado foi 12. O denominador antigo é o 4. Então a conta que nós vamos fazer é 12 dividido por 4. Temos então 12 dividido por 4 igual a 3. E o que fazemos agora? Multiplicamos o resultado anterior pelo numerador antigo. O resultado anterior foi esse que eu acabei de obter, o 3. Vou multiplicá-lo pelo numerador antigo. O numerador antigo é o 3 também. Então nós temos 3 vezes 3, 9, e 9 é o meu numerador antigo. Então, vamos revisar. Para comparar essas frações, eu preciso achar frações equivalentes a essas duas com o mesmo denominador. Para que esse denominador seja igual, eu vou pegar o MMC entre os denominadores. No nosso caso é 12. Para achar os novos numeradores, nós pegamos o 12, dividimos por 4, o resultado é 3. Pegamos esse 3 e multiplicamos pelo numerador. 3 vezes 3, 9, e obtemos a fração 9/12. Fazendo o mesmo com o 4/6, nós obteríamos, vamos fazer aqui de cabeça, 12 dividido por 6 é igual a 2, 2 vezes 4, 8, 8/12, como no slide anterior, tá certo? Vamos agora falar das operações entre as frações.